Quando a assinatura do 13 Atlas foi finalmente decifrada, não houve trovões nem sinais visíveis no céu. Nenhuma trombeta ecoou. Nenhum terremoto sacudiu a terra. O que ocorreu foi mais profundo e perigoso. Algo mudou silenciosamente na percepção da realidade, como se uma camada invisível tivesse sido retirada do mundo, revelando uma estrutura antiga que sempre esteve ali, aguardando o momento exato de ser vista. As coordenadas não surgiram como números comuns, elas se manifestaram como padrões recorrentes, alinhamentos simbólicos, relações entre símbolos que antes pareciam meramente decorativos. O Atlas, até então imóvel, começou a se comportar como algo vivo. As páginas não mudaram fisicamente, mas o significado delas sim. Onde antes havia apenas oceanos, agora havia limites. Onde havia gelo, agora havia selos. Onde havia vazio, agora havia presença. A assinatura mostrou sua verdadeira natureza. Ela não indicava apenas um lugar, mas um estado. Um ponto onde o mundo conhecido deixa de obedecer às regras impostas pela história oficial. As terras proibidas não estavam apenas além dos mapas, estavam além da permissão. Ao seguir o código oculto, tornou-se evidente que o 13 Atlas não foi criado para guiar multidões. Ele responde apenas àqueles que alcançam um certo nível de percepção. Não é o leitor que escolhe o mapa, é o mapa que reconhece o leitor. E quando isso acontece, a assinatura deixa de ser símbolo e passa a ser linguagem. As coordenadas apontavam para regiões sistematicamente negadas. Zonas onde expedições desapareceram, áreas classificadas como inacessíveis, inabitáveis ou simplesmente inexistentes. A Antártida surgia não como um continente de gelo, mas como um limiar, uma muralha natural e simbólica. Não um fim do mundo, mas um porto. Um portão selado por algo muito mais antigo que tratados internacionais ou fronteiras políticas. O Atlas revelava que o gelo não era apenas gelo, era contenção, uma camada criada menos, ou posicionada menos, para isolar algo que não deveria se misturar novamente ao mundo humano comum. As terras além não eram novas, eram antigas, demais. E então, o entendimento mais perturbador se impôs. O mundo não foi reduzido por acidente. Ele foi limitado por decisão. A assinatura indicava que, em eras passadas, a Terra foi maior em extensão e em possibilidades. Havia regiões onde a realidade era menos densa, onde o céu parecia mais próximo, onde o tempo não se comportava como agora. Lugares onde a humanidade coexistiu com outras inteligências, não necessariamente hostis, mas profundamente incompatíveis com a mente humana atual. Essas terras foram isoladas após um evento de ruptura, um colapso que não foi apenas físico, mas espiritual. O 13 Atlas não descreve esse evento diretamente, mas sua assinatura carrega o trauma dele, uma cicatriz gravada em símbolos. Ao decifrar o código, tornou-se claro que as coordenadas não conduzem apenas a um ponto geográfico, mas a uma transição. Não se chega às terras proibidas apenas caminhando. É necessário atravessar um estado de consciência. Por isso, tantos falharam. Procuraram com máquinas aquilo que só se revela ao entendimento. O Atlas então revela sua natureza final. Ele é um mapa vivo, um artefato que se adapta ao tempo em que é lido, um objeto que muda de função conforme a era. Em tempos antigos, ele serviu para registrar, em tempos de esquecimento, para ocultar, e agora, em tempos de excesso de informação e ausência de sabedoria, ele volta a revelar. Mas revelar não significa libertar. As terras além do limite não são um paraíso, são um arquivo, um depósito de verdades que a humanidade não conseguiu sustentar sem se destruir. Verdades sobre a própria origem, sobre o papel do ser humano no cosmos, sobre acordos antigos feitos entre forças que não pertencem apenas ao bem ou ao mal, mas ao equilíbrio. A assinatura do 13 Atlas funciona como um aviso final. Há conhecimentos que não evoluem quem os possui, menos apenas aceleram o fim de quem não está preparado. E então surge a parte mais sombria da revelação. As coordenadas não apontam apenas para fora do mundo conhecido, mas para frente no tempo. O Atlas mostra que a abertura do limiar acontece sempre em períodos específicos da história. Momentos em que a humanidade atinge um pico tecnológico, mas um vazio espiritual. Momentos em que o conhecimento cresce mais rápido
do que a consciência. Esses momentos antecedem colapsos. A assinatura contém padrões que coincidem com quedas civilizacionais antigas, o desaparecimento de culturas avançadas, dilúvios, eras de escuridão, reinícios abruptos. O Atlas não tenta impedir, apenas registra como um observador eterno, e a revelação final do capítulo se impõe como um sussurro impossível de ignorar. O limiar está se abrindo novamente, não porque alguém o forçou, mas porque a humanidade se aproximou do mesmo ponto crítico de antes. O 3 e Atlas não ativa o evento. Ele apenas indica que o ciclo chegou ao seu ponto de inflexão. As terras proibidas não estão emergindo. O mundo conhecido é que está se contraindo. O gelo, os limites, as zonas interditadas. Tudo isso existe para conter não algo externo, mas algo interno, a memória completa da humanidade. Aquilo que fomos antes de esquecer, aquilo que fizemos quando tivemos acesso irrestrito ao conhecimento. A assinatura deixa claro que o maior perigo não é atravessar o limiar, é lembrar demais, porque lembrar significa assumir responsabilidade, significa entender que o mundo atual não é o primeiro, nem será o último, que a história não avança em linha reta, mas em espirais, e que cada espiral termina da mesma forma, com uma escolha. O 3 e Atlas não diz qual escolha deve ser feita. Ele apenas revela que ela existe, e ao final do capítulo, o leitor compreende algo irreversível. Decifrar a assinatura não foi o fim da busca. Foi o início do julgamento silencioso. Um julgamento que não vem de deuses, governos ou entidades externas, mas da própria estrutura do mundo. Porque o mapa agora está ativo, e aquilo que estava além do limite, já sabe que foi lembrado.